Olá, hoje a gente vai olhar para alguns pontos bem importantes da língua portuguesa, sabe? Com base num material didático aqui, focado em clareza, em precisão. A ideia é desvendar uns tópicos que costumam dar nó na cabeça, focando no que é mais crucial mesmo para a gente se comunicar bem. Vamos lá? Vamos sim. E olha, o material já começa com algo fundamental: interpretação de textos. Às vezes a gente deixa de lado, né? Acha que não tem muita teoria, mas é um pilar. O segredo está em sacar o que a questão está pedindo de verdade. É para achar algo que está lá, escrito, mesmo que com outras palavras. Isso é recorrência. Ou é para, tipo, juntar as peças, as pistas que o autor deixou e concluir algo. Aí é inferência. Entendi. Faz toda a diferença saber se é para achar ou para deduzir. E os erros mais comuns que o pessoal comete nisso, o material fala algo sobre isso? Fala sim. E são os clássicos, viu? Principalmente extrapolar, que é, sabe, viajar demais e além do que o texto permite. Tem também limitar, que é o contrário, pegar só um pedacinho da informação e esquecer o resto. E, claro, contradizer o texto, ler A e entender B. Por isso, assim, atenção total no comando da questão é a chave. O material bate muito nessa tecla. Certo. Atenção no comando. Bom, falando em bases, o material também dá um destaque para as classes de palavras. Diz que são basilares mesmo. Verbos, conjunções, são super frequentes em provas e tal, mas um ponto que, nossa, sempre dá o que falar são os pronomes. Principalmente onde colocar eles, né? Ah, a famosa colocação pronominal. Dá até arrepio em alguns, mas tem lógica, viu? Simplificando bastante, é como se fosse uma hierarquia. A ênclise, que é o pronome depois do verbo, é tipo o padrão, fale-me. Só que aí entram as palavras atrativas. Elas funcionam como ímã, sabe? Imãs? Gostei da ideia. É, tipo advérbio sem vírgula antes, palavras negativas como não, nunca, certas conjunções, alguns pronomes. Essas palavras puxam o pronome para antes do verbo, aí a próclise vira obrigatória. Não me fale. Ah, interessante essa imagem do imã. Tira um pouco aquele ar de regra decorada, só por decorar. E a mesóclise? Aquele pronome que fica ali no meio do verbo, parece coisa de livro antigo. E é bem mais restrita mesmo, usada mais em tempos futuros, tipo futuro do presente, futuro do pretérito, falar-lhe-ei, mas ela só acontece se não tiver nenhum desses ímãs puxando o pronome para frente, para próclise, entende? E uma regra de ouro, que o material reforça bem, não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Ah, o famoso me diga. Exato, fora da norma culta. O correto é diga-me. São detalhes que, assim, dão um polimento no texto, deixam mais adequado. Ok. Essa dança dos pronomes exige atenção mesmo. Mas às vezes, mesmo com o pronome no lugar certo, a frase toda parece que não encaixa, sabe? Aquele negócio de não soar bem. Pois é, aí que entra a concordância tanto a verbal quanto a nominal. A base é simples. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. O menino brinca, os meninos brincam. Mas as particularidades é que costumam confundir. Por exemplo, sujeito composto. Mário e Éber viajaram. O verbo vai para o plural. Ou o verbo haver no sentido de existir. Esse é campeão de erro. Fica sempre no singular. Havia muitos livros ali, e não haviam. E tem também aquela diferença sutil, né? Como em é proibido a entrada e é proibida a entrada. O material cita isso. Um simples artigo a. Muda tudo, exatamente. Com o artigo a, o proibida tem que concordar e ir para o feminino. Sem artigo, fica invariável, proibido. Isso mostra como a concordância é sensível, né? Pequenos detalhes fazem a diferença. O material também fala de coletivos, porcentagens, casos onde a concordância pode variar um pouco, tem que ter o olho vivo. Certo. E para amarrar tudo isso, para que o texto funcione como um todo, não só as frases soltas, a gente precisa de coesão e coerência. Parecem a mesma coisa, mas não são, né? Não, de jeito nenhum. O material faz uma distinção bem clara. Pensa assim, coerência à lógica geral, o sentido do texto. Ele faz sentido. As ideias se conectam de forma lógica, não tem contradição. Já a coesão são as ferramentas, os mecanismos da língua que a gente usa para ligar as partes do texto. Usar um pronome para retomar algo que já foi dito, tipo, o menino saiu.
ele estava feliz. O ele é um elemento de coesão. Usar conjunções para conectar ideias, mas, portanto, porque, tudo isso costura o texto. A coesão ajuda a gente a perceber a coerência. Entendi. Então, resumindo nossa análise desse material. Para interpretar bem, temos que saber se é para achar o explícito ou deduzir o implícito. A posição dos pronomes tem uma lógica de atração, tipo ímãs. A concordância precisa de atenção aos detalhes para a frase ficar harmônica. E a coesão e a coerência trabalham juntas para dar sentido e fluidez ao texto todo. O ponto central, me parece, é que entender essas regras não é só decorar, né? É refinar a nossa capacidade de se expressar com clareza. Exatamente. Dominar esses pontos, como o material sugere, vai além da prova ou da gramática pura. É sobre ter clareza no pensamento. E isso se reflete no jeito de escrever, de falar, seja, sei lá, num e-mail importante no trabalho, numa conversa, ou até para organizar as próprias ideias. Conhecer a estrutura da língua dá mais força, mais precisão para o que a gente quer comunicar. É um aprendizado contínuo, na verdade. E fica aí uma reflexão, talvez, a partir disso tudo que a gente conversou. Será que entender essas regras gramaticais, como essas que a gente viu, acaba limitando a nossa criatividade na hora de escrever ou falar? Ou será que, pelo contrário, conhecer bem a estrutura da língua pode ser justamente o que nos liberta para usar as palavras com mais nuance, com mais força, com mais intenção? Algo para a gente pensar, né?